Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de JavaScript aqui da Edcursos. Na aula de hoje, nós vamos aprender a excluir linhas da tabela de alunos utilizando JavaScript. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal porque isso nos ajuda muito. No projeto que a gente está criando aqui no curso, a gente já consegue listar aqui os alunos e também adicionar novos alunos nessa lista. O objetivo dessa aula é criar a funcionalidade de excluir um aluno. Por exemplo, caso eu tenha cadastrado algum aluno errado, a gente vai ter um botão aqui que vai ser o botão de excluir, que vai apagar esse aluno da tabela. Para isso, aqui no nosso projeto, eu vou abrir o arquivo index.html, que é o que representa a tela, e aqui na tabela de alunos, eu vou definir uma nova coluna. Após a coluna de média, eu vou criar então uma nova TH, que vai ser a coluna de ações. Assim ele já criou uma nova coluna aqui. Agora para cada aluno, eu preciso criar o botão excluir, que vai estar dentro da coluna de ações. Então eu vou vir aqui no primeiro aluno, que é a aluna Patrícia, aqui na aluna Patrícia. Após a média, eu vou criar uma nova TD. Essa TD também vai ter uma classe chamada TD-ações, que aqui eu evito colocar caracteres especiais e acentos. E dentro dessa célula que eu acabei de criar, a célula de ações, eu vou então inserir um botão. Nesse caso, eu vou utilizar o elemento spam. Acredito que assim vai ficar mais fácil para a gente desenvolver. E dentro desse elemento spam, eu vou apenas escrever excluir. Eu também vou aplicar uma classe nesse elemento para depois a gente poder estilizar ele no CSS. A classe vai se chamar btn-excluir. Voltando aqui e atualizando, então a gente já tem aqui para o primeiro aluno o botão de excluir, que por enquanto é só um texto. Agora eu vou copiar essa célula que eu criei aqui para a aluna Patrícia e vou colar em todos os outros alunos. Então aqui na linha do aluno João, na aluna Fernanda, no aluno Roberto, na aluna Josiele, no aluno Gabriel. Voltando aqui atualizando, então agora para todos os alunos, a gente já tem aqui o elemento contexto excluir. O próximo passo vai ser deixar esse elemento, que tem a classe btn-excluir, parecendo com o botão excluir mesmo. Então eu vou vir aqui no arquivo de CSS, chamado principal.css. Bem aqui no final, primeiro eu vou começar estilizando a célula que contém o botão excluir. Essa célula, ela tem a classe chamada TD-ações. Então eu vou copiar o nome da classe, vou vir aqui no arquivo CSS e vou definir algumas propriedades para os elementos que tem essa classe. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o conteúdo dessa célula alinhado ao centro. Para isso a gente tem a propriedade text-align. E o valor dela vai ser center. Perceba que ele já ficou alinhado ao centro. Eu também vou deixar essa coluna um pouco menor. Para isso eu utilizo a propriedade width. Ela vai ficar com 35 pixels. Voltando aqui atualizando, então a coluna já ficou com um tamanho melhor, porque dentro dela só vai ter por enquanto o botão excluir. O próximo passo é estilizar então o elemento que tem a classe btn-excluir, que é em si o nosso elemento spam, que representa o botão. Então eu vou copiar aqui o nome da classe que ele está usando, vou vir aqui no arquivo CSS e estilizar essa classe. Primeiro eu vou definir o background color dele, que é a cor que ele vai ter. E para o background color, eu vou utilizar esse código aqui, que representa um vermelho. O código é cerquilha DA190B. Como a cor de fundo vai ser vermelha, o texto eu vou deixar branco. A propriedade que define a cor do texto é a propriedade color e o valor de branco é white. Eu também quero deixar o texto em negrito, então utilizo a propriedade font-weight, recebendo o valor bold. E quando eu levar o meu mouse em cima desse elemento, eu quero que ele se transforme da setinha, eu quero que ele se transforme para aquela mãozinha. Então eu utilizo a propriedade cursor, recebendo o valor pointer. Vou salvar. Vou voltar aqui e atualizar. Perceba que ele já ficou um pouco melhor. E aqui por padrão o mouse ele é uma setinha, mas quando vem em cima desse elemento, ele se transforma na mãozinha. Eu quero deixar também
o texto com um espaço entre a borda e o conteúdo. Para isso eu utilizo a propriedade padding. E eu vou deixar ela com 5 pixels. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que o texto já ficou um pouco mais distante da borda. Para ele não ficar assim quase saindo da célula, eu vou alterar a propriedade display desse elemento. Vou deixar ela com o valor inline, tracinho, block. Além disso, eu vou deixar as bordas arredondadas, então vou utilizar aqui a propriedade border radius com 5 pixels. Atualizando, e perceba que o botão já ficou bem mais bonito. No entanto, ele ainda não está fazendo nada. Perceba que eu posso clicar, que não acontece nada. E agora, para fazer esse botão excluir funcionar, a gente vai vir aqui no nosso projeto, na pastinha JavaScript, e a gente vai criar um novo arquivo. A gente vai chamar esse arquivo de excluir-aluno.js. Eu estou criando um novo arquivo para não deixar tudo junto e acabar confundindo o nosso código. Assim a gente sabe que a funcionalidade de excluir está dentro desse arquivo aqui. A primeira coisa que eu quero fazer dentro desse arquivo é pegar uma referência para a tabela que está na nossa tela. Então, para isso eu vou criar uma variável, eu vou chamar de tabela, ela vai ser igual ao document.carrySelector. E a nossa tabela, se eu não me engano, ela tem um ID, então eu vou utilizar o ID dela para poder pegar a referência desse elemento. Como eu vou utilizar o ID, primeiro eu preciso colocar hashtag e depois o ID. Agora que eu tenho a referência para esse elemento, eu posso aplicar um evento para ela. Sempre que o evento for disparado, eu vou executar uma determinada ação. E o evento que eu quero disparar é o evento de clique, porque quando eu der um clique no botão, aí eu quero que ele exclua a linha que representa esse aluno onde está o botão. Então, para isso, eu vou pegar aqui a tabela.add event listener. Entre parênteses, primeiro eu coloco aqui entre aspas o evento que eu vou utilizar, é o evento de clique. E o que vai acontecer quando ele for clicado? Eu vou executar uma função, ela vai ser uma função anônima, então aqui eu coloco function, abre e fecha parênteses, logo após, abre e fecha chaves. Então aqui dentro eu coloco o código que vai ser executado quando o evento clique da tabela for disparado. Por enquanto eu vou só colocar um console.log para a gente ver se ele está realmente funcionando. E aqui o texto que eu vou fazer ele imprimir é o texto fui clicado. Aqui na nossa tela eu vou abrir o console e vou clicar no botão excluir. Perceba que nada aconteceu. Isso porque eu esqueci de vir aqui no arquivo index.html e importar esse novo arquivo de script que a gente criou. Então eu vou importar ele aqui. Ele está dentro da pasta js barra. O nome dele é excluir-aluno.js. E também vou utilizar aqui a propriedade differ. Isso para ele ser executado somente depois que o HTML for renderizado. Voltando aqui, atualizando. Agora, se eu clicar, perceba que ele diz, foi clicado. Então, o evento de clique já está funcionando. O próximo passo vai ser pegar o elemento que foi clicado e excluir esse elemento da tela. Para eu pegar o elemento que foi clicado, aqui nessa função anônima eu preciso pegar um parâmetro. O nome desse parâmetro é event, ou seja, é o evento que foi disparado. Aqui dentro da função agora, tendo o parâmetro event, eu consigo pegar qual elemento que disparou o evento através da propriedade target. Então eu coloco .target e assim eu obtenho o elemento que foi clicado. Eu vou guardar esse elemento dentro de uma variável chamada elemento clicado. Vai ser igual ao event.target. Vou dar um console.log imprimindo esse elemento. Atualizando. Então agora quando eu clico aqui no excluir, perceba que ele imprime o botão excluir para a gente, que é o spam com a classe btn excluir e o texto excluir. Então a gente já está conseguindo obter o elemento que foi clicado. Agora eu quero excluir esse elemento. Então para isso, eu vou apagar aqui o console.log, eu vou pegar o elemento clicado, .remove. É com o comando remove que a gente consegue remover um elemento aqui do nosso HTML. Voltando aqui, atualizando. Agora, se eu clicar no excluir, perceba que ele excluiu o botão. E se eu clicar aqui, por exemplo, no nome João, perceba que ele excluiu a célula do nome do João. E em qualquer coisa que eu clicar, ele vai excluir o elemento que for clicado. Então aqui existe uma falha no nosso código.
a gente não quer excluir qualquer elemento for clicado. A gente quer excluir apenas quando o botão excluir for clicado. Então, para isso, eu vou voltar aqui no código. E antes de remover, eu preciso fazer uma validação. Então, aqui eu vou fazer um if. Eu quero remover o elemento apenas se o elemento clicado for o botão excluir. Então, para isso aqui, eu preciso pegar o elemento clicado. E olhando aqui para a nossa tabela, o que diferencia o botão excluir de todos os outros elementos é a classe dele. Apenas o botão excluir tem a classe btn excluir. Então, para isso, eu vou validar através da classe. Se o elemento clicado .classlist contains a classe btn-excluir, então eu vou remover esse elemento. Perceba que agora eu estou pegando aqui o elemento clicado e estou vendo a lista de classes que ele tem. Se dentro da lista de classes desse elemento tiver a classe, ou seja, conter a classe btn-excluir, aí sim eu vou executar esse código, que eu vou excluir o elemento. Voltando aqui e atualizando, vou clicar aqui no nome Fernanda. Perceba que nada aconteceu. Ele já não está mais excluindo qualquer elemento que eu clicar. E se eu clicar no excluir, perceba que ele está excluindo o botão. Mas agora pelo menos ele só está excluindo quando eu clico no botão excluir. No entanto, eu não quero que ele exclua o elemento em si. Eu quero que ele exclua o pai desse elemento. Então, para isso, para eu excluir o elemento pai dele, eu preciso acessar primeiro esse elemento. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada elemento pai. Vai ser igual ao elemento clicado, ponto, parent node. Através dessa propriedade aqui, a gente está acessando o elemento pai desse elemento que foi clicado, que no caso é o botão excluir. E é esse elemento pai que eu quero excluir. Então, eu vou pegar ele e vou colocar aqui. Agora eu vou remover o elemento pai do botão. Voltando aqui, atualizando. Se eu clicar em qualquer botão excluir, perceba que agora ele removeu a célula. Ou seja, o elemento pai do botão excluir era a célula e não a linha. Para eu conseguir remover a linha, eu tenho que subir um pouco mais na hierarquia. Se a gente vir aqui no nosso HTML, perceba que eu estava excluindo o botão. Como não deu certo, eu excluí o seu elemento pai, que nesse caso é a TD, é a célula que tem ali dentro. Mas eu quero excluir a linha, então eu tenho que voltar mais um nível na hierarquia. O que eu vou excluir é o elemento pai da célula, que é a TR. Então aqui, o elemento pai do botão é a célula. Agora eu quero pegar o elemento pai da célula, então eu vou colocar uma variável chamada linha, que vai ser a célula.parentNode, ou seja, é o pai do elemento célula. E aqui eu vou excluir a linha. Então perceba que a gente foi navegando através da hierarquia dos elementos. Voltando aqui, atualizando, se eu vim aqui, por exemplo, no aluno Gabriel e clicar no botão excluir, perceba que ele exclui a linha inteira que representava o aluno Gabriel. E assim por diante. Se eu clicar aqui no aluno Roberto e clicar em excluir, ele também apaga. Na aluna Josiele, também apaga. E o que acontece se eu criar um novo aluno? Vou criar um aluno Édipo com a nota 5, a nota da prova 7. Vou salvar. Perceba que falta criar a nova coluna, a coluna ações. É isso que a gente vai fazer agora. Aqui no projeto, eu vou vir no arquivo formaluno.js e aqui a gente tem a função que cria a linha do aluno. Dentro da função cria linha, a gente tem aqui o cria coluna, que está criando cada coluna. Só que a nossa coluna de ações é um pouco diferente das outras, por isso a gente não vai poder estar utilizando essa função. Aqui abaixo de onde ele criou todas as colunas que a gente estava utilizando anteriormente, eu vou pedir para ele criar uma nova coluna. Então, eu vou criar aqui primeiro uma variável chamada coluna ações. Ela vai ser igual ao document.createElement. O elemento que eu quero criar é o elemento TD. Nesse caso, eu estou criando esse elemento aqui. Então, eu criei um TD, eu preciso informar a classe desse elemento, que é a classe TD ações. Então, aqui eu pego a coluna ações.classlist.add TD ações. Então, assim eu acabei de adicionar a classe nessa TD. Próximo passo é criar
o elemento span, que representa o botão excluir. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada botão excluir, que vai ser igual ao document.createElement. E o elemento que eu quero criar agora é o elemento span. Eu preciso adicionar nesse elemento que eu acabei de criar a classe btn_excluir. Então, o botão excluir.classlist.add, a classe é a btn_excluir. E eu preciso adicionar o texto excluir dentro desse botão. Então, eu vou pegar aqui o botão excluir.textContent, que vai ser o texto excluir. Então, para comentar aqui, essa primeira parte está criando a coluna ações e aqui está criando o botão excluir. O próximo passo vai ser pegar esse botão e colocar dentro da coluna de ações. Então, eu vou pegar aqui coluna ações.appendChild. Então, dentro dela vai ter um filho que vai ser o botão excluir. Por fim, eu tenho que pegar essa coluna e inserir dentro da linha do aluno. Então, eu vou pegar aqui linha aluno.appendChild e o filho dela vai ser a coluna ações que eu acabei de criar. Se eu voltar aqui e atualizar, agora eu vou cadastrar novamente o aluno Édipo, nota 8, nota 4. Ao salvar, perceba que agora ele tem então o botão excluir. E se eu clicar aqui em excluir, perceba que ele também exclui da mesma forma que exclui as outras linhas. Agora eu vou voltar aqui no código e dar uma melhorada. Uma das coisas que a gente disse é para não deixar todo o código misturado. Então eu vou pegar esse código aqui, vou dar um Ctrl X nele e logo aqui abaixo eu vou criar uma nova função. O nome dela vai ser cria coluna ações. E dentro dela aqui vai ter esse código. Após ele criar a coluna, aí sim eu vou dar um return nessa coluna ações. E aqui em cima, onde eu estava inserindo a coluna ações, eu vou chamar o método cria coluna ações. Assim o nosso código continua organizado. A gente tem um método específico, uma função específica, que vai ser a responsável por criar essa coluna nova, onde vai ter o botão excluir. Então nessa aula a gente aprendeu a excluir um elemento através do JavaScript. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!